Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha pela TV Legislativa, uma boa tarde. Senhores, hoje eu me dirijo a essa casa com o coração bem entristecido diante de um fato que chocou o mundo. O assassinato covarde e brutal de Charlie Kirk. Um homem do bem, cristão, pai de família, um esposo dedicado, que foi calado com um tiro no pescoço simplesmente por defender aquilo que ele acreditava. Além de comentarista político, Charlie era conservador e fundador de uma organização sem fins lucrativos criada em 2012 com o objetivo de mobilizar e influenciar jovens em universidades e escolas nos Estados Unidos em defesa de ideias conservadoras, como livre mercado e valores tradicionais. Todavia, o que mais chocou a gente nessas últimas horas foi ver as redes sociais, a forma como o caso foi tratado pela mídia tradicional e ativista de extrema esquerda. Vimos literalmente comentários dos mais ofensivos e com teor de ódio e conteúdo desumano. E para não ficar somente no discurso, eu gostaria que a TVL pudesse soltar alguns aqui, porque além da mídia ativista colocar coisas absurdas, também nós tivemos comentários absurdos de pessoas de extrema também. Por favor, TVL, o vídeo. Oh my God. Go, run. Oh! Charlie Kirk got shot and killed. How do you feel? Happy. Goodbye. Wow. Did you see that Charlie Kirk just got shot and killed? That's good. Wow. That's good. That's good that people are getting shot just off a political view? Good that people are dying in America? Did you see that Charlie Kirk got shot and killed today? Yes, I did. How do you feel about that? I don't really have any feelings about it. Charlie Kirk gets shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that? Girl, someone had to do it. And that's how I feel at this point in time. But Yeah, I appreciate your honesty. I truly do. So you said someone had to do it. yes. Try not to get all pulled up into that, but he was a misogynist. He was a disgusting person with disgusting beliefs. So if you had a magical wand, a magical button that you could press and keep him from being assassinated, would you press that? No. I think things happen for a purpose. And if that's how his life was ended, then that's how it was ended, so. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. A Globo e as páginas de fofoca da esquerda tiveram a coragem de colocar Charlie Kirk, que levou um tiro, como extremista. Eles alimentam como ninguém o ódio contra a direita. Chega! Os criminosos precisam voltar a ter medo. A gente precisa mudar esse país combatendo os verdadeiros extremistas. Ou senão, não teremos mais país para lutar. Eu concedo a parte, presidente. Ouça a parte, vereador Flávio José Linhares, vereador Diego Lazato e, na sequência, também vereador Jean Volpato. Vereadora Silmara, Charlie Kirk, ele levava o contraditório nas universidades, ele levava o posicionamento dele, ele questionava e promovia o debate. E ver essa situação, ela mexe muito com a gente. Somos chamados de extremistas o tempo todo, o tempo inteiro. Mas se formos analisar, a maioria dos políticos que sofreram assassinato são de direita e taxados de extrema direita. Que extremo é esse? Que extremo é esse? E olha como a mídia trata
essa situação. Também, traçando um paralelo, aquele cidadão que matou aquela refugiada ucraniana também nos Estados Unidos, a gente vê a mesma mídia tentando justificar esse ato absurdo. E só essa contribuição que eu tenho para falar aqui nessa parte, e que infelizmente é a realidade que a gente vive. Obrigada, vereadora. Vereadora Silmara, quando a gente fala de extrema-direita, eu fico perplexo, porque como pode ser considerado de extremo aquilo que é o viés de dezenas ou até centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo? Inclusive, eu me identifico com muito do que o Charlie Kirk fazia e falava. Ele tem um viés cristão, a maior religião do Ocidente, tem um viés em defesa da liberdade, da propriedade privada, que também é um viés do Ocidente, que angaria apoio pela grande maioria do Ocidente, foi isso que sustentou a gente até aqui. Como isso pode ser considerado de extrema-direita? E eu vou além. Quando uma pessoa com esse viés é morta, isso me faz refletir que nós, que somos agentes políticos aqui, e aqueles que acreditam em um viés parecido com o dele, nós somos também alvos em potencial, e as pessoas que legitimam o que aconteceu com o Charlie também querem matar cada um de nós. Então, vereadora, é uma pena, mas nós também somos alvos em potencial. Tem gente querendo a nossa morte nesse exato momento. Silmara, parabéns por trazer esse tema tão fundamental aqui para a tribuna, porque primeiro que nós estamos falando de algo que não tem esquerda ou direita. Nós estamos falando de um radicalismo que ele é doentio, e isso não pode ser propagado, não pode ser estimulado e nem ser jogado em polos políticos. Que bom seria um dia se a gente vivesse uma sociedade onde todos nós pudéssemos ter a plena consciência de manifestar a nossa consciência, nossa liberdade política, os nossos ideais, sem se ver aquele outro como alguém a ser exterminado, mas sim alguém a gente debater, discutir. É o confronto das ideias que traz a democracia. Meu total repúdio a esse ato lamentável. Espero que esse criminoso que fez esse ato seja preso e punido com todo o rigor da lei, e que a gente não possa mais permitir que discurso de ódio permeie a sociedade. Acabamos de saber, vereadoras e vereadores, que um padre não pode mais vir para a cidade por meio de discursos de ódio, por meio de ameaças nas redes sociais. Isso não pode mais ser permitido. Nós precisamos... Eu incluo a fala dos colegas ao meu pronunciamento. Presidente, se o senhor puder tolerar, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de tratar. Se o senhor puder me dar... Se o senhor puder... 2 minutos, vereador Diego, e 1 minuto a cada parte, se o senhor me permitir. Ok, os 3 partes, vou lhe conceder mais 5 minutos. Obrigada, presidente. Colegas, nós precisamos pontuar aqui que Charlie não era um criminoso. Não era um criminoso. Ele era alguém que buscava diálogo. Exclusivamente isso. Fazer as pessoas pensarem. O que ele promovia nas universidades, e a gente sabe que hoje as universidades estão tomadas de pensamentos de extrema esquerda, de doutrinação marxista, sim, onde os jovens não são convidados a pensar. E ele fazia isso. Ele não fazia mal às pessoas, ao contrário, era uma voz firme. Era um jovem que se levantava para promover o debate, para trazer ideias, para questionar o rumo de uma sociedade cada vez mais refém de um discurso único. Ele desafiava os jovens a pensar além daquilo que a mídia progressista tentava nos enfiar de goela abaixo. Até hoje fazem isso o tempo inteiro. E exatamente por isso, ou seja, por não ir ao encontro da massa, defender as ideias autoritárias, apoiar assassinato de bebês, ou outras ideias deturpadas da extrema esquerda, tornou-se alvo do ódio. E uma perseguição alimentada por discursos inflamados de um lado que, como já conhecemos, não tolera divergências ou contraditório. Não foi tolerado ele ser livre nas suas expressões, simplesmente porque não concordavam. Senhores, isso deve com certeza ser apontado como discurso de ódio. E o mais incoerente é que aqueles que mais apontam para tudo como discurso de ódio são justamente os maiores agentes de disseminação desse ódio, como nós vimos nos comentários. E eu estou tratando uma situação de Charlie dos Estados Unidos, mas nós estamos vivendo o tempo inteiro isso aqui, vereador Diego, o senhor pontuou muito bem.
Hoje, muitas das questões que nós pontuamos, nós temos dificuldade de nos sentirmos, ou nós somos livres, ou nós nos sentimos seguros, porque se você se sentir livre para pontuar sua opinião, você pode não estar seguro, e isso é um caos. O resultado de ódio da extrema esquerda está aí escancarado, uma família destruída, crianças órfãos e traumatizadas e uma esposa sem o companheiro. Uma nação chocada, tudo porque a intolerância venceu o diálogo. E sabe o que me dói? É que esse lixo de mídia, de extrema, ativista, em momento algum chamou o atirador de extremista. O que falaram do atirador? Não falaram do atirador, falaram da vítima que era extremista. Então, sinceramente, o que mais me assusta é ver esse ativismo, essa militância, e agora também aquele monte de gente. Teve uma parte do vídeo que apareceu, um homem assim comemorando. Esse homem estava fazendo isso exatamente enquanto Charlie estava no chão sangrando e vendo a morte sair dele, a vida sair dele, vereador. Nós vimos no vídeo um monte de gente agradecendo, se sentindo feliz pela morte de um pai de família. Gente, pelo amor de Deus, meu Deus, até quando a gente vai ver brasileiros comemorando a morte de um pai de família? Isso é um absurdo. O que mais me assusta é isso. Aplaudem a violência e, pasmem, eles chegaram a desejar o mesmo destino para figuras brasileiras. E, senhores, se os senhores são conservadores, defendem família, defendem a vida, contra o aborto, sim, nós somos alvos. Nós somos alvos. Se somos conservadores, nós somos alvos. Sinceramente, isso provoca uma clara e uma prova clara e dolorosa que toda essa situação, toda essa polarização política está adoecendo as pessoas, levando ao extremo do desumano. E, sinceramente, a vida perde o valor diante de discordância ideológica. Militantes de extrema esquerda chegaram ao absurdo de comentar na rede social da esposa do Charlie. Um absurdo, debochando o fato das crianças não terem mais um pai. Meu Deus, gente! Eu estou em choque. Ontem à noite eu cheguei em casa, eu abracei meu esposo, os meus filhos, e eu disse para eles, meu Deus, chega momentos em que essa extrema militância faz a gente repensar. Faz a gente repensar. Nós que acreditamos na democracia de verdade, nós não podemos aceitar esse caminho, senhores. De verdade, nós não podemos aceitar. Como o vereador Jean disse aqui, a política ela precisa ser um ambiente de debate. Debate sadio, vereador. Debate sadio. Nós temos divergência, mas que seja divergência civilizada. Jamais a violência. Divergir é legítimo, mas matar por discordar é o maior retrocesso de uma cidade pode viver. E eu quero concluir dizendo que a morte de Charlie Kirk não será em vão. Pelo contrário, nós lutaremos, presidente, com todas as forças por uma sociedade livre, justa e democrática, que respeita as ideias, as diferenças e principalmente o valor à vida, o próximo. E eu, sinceramente, gente, eu sinto assim, muito, porque muitas pessoas que ainda não têm coragem de expor toda a sua alegria por alguém de direita perder a sua vida, mas no íntimo estão ainda celebrando. Que Deus nos ajude, que nós venhamos repensar, que esses extremos ganhem um basta e que nós possamos realmente desfrutar de uma sociedade que seja livre disso e que não seja tão doente.